Olá, dentistas, gestores e proprietários de clínica. Estamos vivendo um momento bem delicado aqui no mundo, né? Não só no Brasil como no mundo. Temos essa situação emergencial de pandemia do coronavírus, como todo mundo sabe, e isto está refletindo na economia e vai refletir ainda mais, porque para conter essa disseminação do vírus, boa parte do comércio, né, das indústrias, da economia em geral, vai ficar parada, né? Tem que ficar parada até essa epidemia ser controlada. E isso inclui as clínicas e consultórios odontológicos, o ganha-pão do dentista. E dentista basicamente faz dinheiro quando trabalha, né? E assim como todos os empresários que estão tendo seus negócios interrompidos. Então isso vai gerar com certeza um grande estrago na economia mundial, principalmente porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Não se tem ideia ainda do tamanho do estrago que vai ter e de quando vai ser possível a gente poder começar a retomar as nossas economias, tá? Diante disso, é uma situação nova, a gente precisa sobreviver, né? Fazer o nosso negócio, o nosso consultório, nossa clínica sobreviver a esse período, para que ela se mantenha viva, para poder continuar a nossa caminhada depois que tiver retomada, depois que a crise passar, porque ela vai passar uma hora. Todas as crises passaram, todas as pandemias que já tiveram no mundo, já tiveram diversas, passaram uma hora, a nossa vai passar, só que por esse estrago que vai ter na economia, vai vir uma crise mais pesada, uma recessão econômica. E muitas empresas vão ficar para trás durante esse período, incluindo clínicas odontológicas, tá? É uma notícia não muito boa, é ruim, mas é a realidade. E quanto antes a gente se der conta da realidade, se preparar para ela, mais chance a gente tem de sobreviver a isso. Essa é uma situação muito nova e eu como diversos empresários que eu tenho visto conversar, empresários experientes, não sabem muito bem como reagir a esse tipo de novidade, porque o mercado vai parar, né? É uma situação muito inusitada. Então, de acordo com a experiência que eu tive, né, de gestão de clínicas e consultórios odontológicos, nas clínicas que eu tive, em tudo que eu tenho estudado, eu também fiz uma intensa pesquisa em relação ao gerenciamento de crises, o que grandes gestores recomendam em relação a isso. Assisti também diversas aulas e lives que estão tendo agora, dizendo como é que grandes empresários estão se preparando para enfrentar essa crise, para se recuperar posteriormente. E cheguei num protocolo aqui que eu acredito que faça muito sentido, tá? Para poder fazer você manter a sua clínica ou consultório odontológico vivo, sobrevivendo durante esse período de quarentena, onde você não vai poder trabalhar e faturar, tá? Eu reuni todo esse protocolo em um manual, o manual de sobrevivência da sua clínica odontológica durante a quarentena do coronavírus. Eu vou descrever um passo a passo desse manual aqui nessa videoaula e eu vou disponibilizar para você também um PDF de tudo que eu falei aqui nessa aula, tá? Vai estar tudo por escrito. Isso vai facilitar muito você poder iniciar esse processo de gestão de crise da sua clínica odontológica, tá? Porque vai estar tudo descritinho lá nos mínimos detalhes, tá? A única coisa que você precisa fazer é clicar no link que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, tá? E isso vai te levar para uma página, você deixa o seu e-mail e aí você baixa gratuitamente esse manual, tá? Tudo de graça, não tem nada vai ser cobrado, é realmente para te ajudar e para a gente se ajudar, porque agora é um momento que a gente precisa se ajudar, vamos usar todo o conhecimento que cada um tem para poder ajudar todos a poder sobreviver nesse momento. É uma questão de sobrevivência de todos, tá? Então eu vou dar minha contribuição e eu acredito que agora você tem tempo para assistir essa aula, tem tempo para fazer isso, e se fizer sentido para você, assista até o final e coloque em prática o que fizer sentido para você.
tá? Bom, vamos lá. O primeiro passo desse manual de sobrevivência para você sobreviver uma clínica odontológica vai começar dentro de você mesmo, tá? Não é papo de coaching, não é papo de autoajuda, nada disso. É algo realmente necessário, que precisa ser feito, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou muito adepto dessas automotivações por coaching, então, mas nesse caso você precisa fazer essa mudança de mentalidade dentro da sua mente, tá? O que acontece é que a gente vem vindo por um período que a gente está focado em prosperidade. A gente, né, antes da crise, a gente queria faturar e melhorar cada vez mais a nossa clínica, o desempenho da nossa clínica, né, de faturamento, de lucratividade. Então, nesse momento, a gente tem durante essa fase, a gente tem uma mentalidade de prosperidade. Quando acontece uma crise como essa, a gente impede de poder trabalhar em cima da prosperidade, porque para de faturar. E aí, se a gente continua com a mesma mente de prosperidade, dói muito mais as perdas que vão ocorrer, porque fique certo de que elas vão ocorrer, elas já estão ocorrendo e vão piorar. Então, se você mantém a mesma mente de prosperidade e para enfrentar essas perdas que vão acontecer, vai te doer, vai afetar a sua motivação interna, e aí você, como líder do negócio, vai ser a pessoa que vai fazer a sua clínica sentir mais ainda a crise. E aí as chances dela sobreviver diminuem drasticamente. Então esse é o pré-requisito. Você tem que mudar a sua mentalidade de prosperidade para uma mentalidade de sobrevivência, uma mentalidade de guerra. E o que seria a mentalidade de sobrevivência? É tudo que você pode fazer para se manter vivo. E motivar, e o conceito de vitória agora muda. O conceito de vitória é o quanto que eu deixo de gastar, o quanto que eu consigo economizar para manter a minha clínica viva durante esse período. Esse é o conceito que me motiva agora, que vai te motivar agora. Esse é o conceito que vai fazer reunir toda a sua energia para você colocar nesse plano de sobrevivência aí da sua clínica. Se você manter a cabeça de prosperidade, você vai sucumbir, porque não vai ter prosperidade agora. Agora é sobrevivência. Então os objetivos mudam, tá? A sua motivação muda, você fica completamente focado em gastar menos, em manter um caixa para sua clínica, em manter-se vivo, tá? E cada economia que você tiver é uma vitória e deve ser comemorada como tal, e deve motivar você e sua equipe como tal, tá? Então, quando você muda essa mentalidade para uma mentalidade de sobrevivência, de guerra, você fica mais concentrado, mais determinado a manter-se vivo, a manter sua clínica viva. Estou falando isso de experiência própria. Eu nunca tinha passado por uma crise como essa, mas nos meus negócios atualmente estou passando por uma crise como essa. Eu tenho trabalhado com investimentos na Bolsa de Valores, que estava vindo numa alta, e isso estava me deixando mais encorajado a botar mais dinheiro lá. E eu fui botando e fui pego de surpresa por essa crise, tá? Então, desde janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, eu venho experimentando uma série de derrotas no mercado financeiro. Minha mentalidade estava de prosperidade. E aí eu fui perdendo muito dinheiro no mercado financeiro, né? E isso dói muito, tá? Deixa você, muda o seu humor, muda a sua motivação, você não tem nem a mente fria para tomar as decisões certas, tá? Então, a partir do momento, quando eu estava com a mente assim, ainda sentindo as perdas, eu não estava conseguindo pensar em quais decisões eu deveria tomar, certo? Eu estava mais vítima do meu emocional e tomando decisões erradas. A partir do momento que eu me toquei, né, que quando a crise do coronavírus começou a estourar mesmo, que a bolsa foi lá para baixo, que eu mudei minha mentalidade para não, agora eu estou numa mentalidade de sobrevivência e de guerra. Então eu tenho que manter vivo, eu tenho que proteger meu patrimônio. Aí as perdas começaram a não doer tanto em mim e a minha mente ficou mais forte, mais preparada para poder enxergar quais as decisões certas que eu deveria tomar.
tá? Então, isso é algo que você precisa para poder dar sequência no teu manual de sobrevivência, nas tuas decisões de sobrevivência. A sua mente tem que estar forte para que você tenha a frieza e a sabedoria necessária para poder tomar as decisões certas. Porque a partir de agora são decisões muito difíceis que você vai ter que tomar. Tá? Decisões entre escolher aonde vai perder. E para poder estar consciente dessas decisões, a sua mente tem que estar limpa, pouco afetada. Quem tiver com a mente afetada vai tomar a decisão errada e vai ficar para trás. É questão de sobrevivência. Pense nisso e mude a sua mente. Tá? Mude a sua mente para poder sobreviver, que se mudar você já tem mais de 50% de chance de sobreviver a essa crise. Porque a maioria não vai mudar a mentalidade. A maioria vai entrar em pânico, vai desesperar e vai acabar perdendo, vai acabar quebrando. Tá? Na verdade, a maioria vai ficar parado, né? Ainda mais dentistas que estão acostumados a trabalhar só com a sua mão de obra, vai ficar parado esperando uma hora que a crise vai passar. Tá? E aí vai ficar para trás. Não seja como a maioria. Se você quer resultados que a minoria obtém, não haja como a maioria. Tá ok? Bom, uma vez que você mude essa mentalidade, né, agora para uma mentalidade mais focada, uma mentalidade de guerra, uma mente forte, você vai passar essa mentalidade, você vai passar essa mentalidade para a sua equipe, para as pessoas que você lidera, porque eles também estão em pânico, eles também estão em dúvida se eles vão garantir os seus empregos, o seu trabalho, como que vai ser a partir de agora, tá? Eles estão passando pelo mesmo medo, se vão ser demitidos, eles sabem que vão ter demissões, né? Então, mesmo que seja uma equipe pequena, só você e a sua secretária, ela confia em você, você é o comandante do barco, então se ela sentir que você está apavorado, ela apavora também, e aí vai procurar um outro comandante, tá? Você precisa da sua equipe nesse momento, engaje a sua equipe nessa missão e faça cada um cumprir o seu papel nesse plano de sobrevivência da equipe, para que todos contribuam para que o barco não afunde, para que o barco mantenha-se vivo. É do interesse de todos que o barco mantenha-se navegando, que não afunde. Então cada um pode contribuir, principalmente porque todo mundo está com tempo livre no momento. Tá? Então engaje, é importante você ter essa conversa que eu estou tendo com você. Você primeiro transforma a sua mente numa mente forte, tá? Porque senão ninguém vai acreditar em você. E depois que você sentir que está forte, chame o pessoal da sua equipe numa videoconferência, tá? Não dá para as pessoas se encontrarem, né? Mas chame numa videoconferência. Hoje, felizmente, dá para se comunicar rápido. E tenha essa conversa com eles. Motive-os, engaje-os. Atrás de toda desvantagem tem uma vantagem escondida. Se antes a sua equipe não era unida, agora ela tem chance de ficar unida. E você alcança resultados extraordinários como equipe unida. Principalmente quando refere-se a serviço, como é o caso de tratamentos odontológicos. Tá? Se você tem a oportunidade agora de atuar como um líder inspirador, inspirar a sua equipe e conseguir fidelizá-los, serem leais a você. Se você demonstrar essa liderança e essa força para enfrentar essa crise e sobreviver a elas. Tá? Dá para passar por ela. Dá para passar. Tá? Mas precisa de todos esses passos previamente, esses pré-requisitos, para você começar a tomar as atitudes e as decisões certas. Tá ok? Bom, você já preparou a sua mente, está com uma mente de sobrevivência e de guerra, e já passou essa mensagem para a sua equipe e já engajou eles, já fez eles entenderem que todos vão ter que trabalhar juntos nesse plano de sobrevivência. Tá? Agora, a gente vai para as ações que devem ser feitas. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou lendo, só para me tomar como base e para poder servir como um guia dessa aula. Você vai passar por algumas fases. Tá? A primeira fase é a fase de sobrevivência. Tá? Você tem que manter, durante a quarentena, que a gente não sabe quanto tempo vai ter que manter a sua clínica viva.
Tá? E qual é a primeira coisa que você tem que fazer para manter a sua clínica viva? Estancar o sangramento. Estancar o sangramento significa reduzir custos. A clínica é uma empresa, clínica ou consultório, seja lá qual é a forma que você tem o seu negócio. Ela é uma empresa e uma empresa consome recursos. Tá? Tem uma série de recursos. Agora está na hora de estancar o consumo desses recursos, diminuir ao máximo, tá? Para que ela prolongue a sua vida útil. Porque se ela continuar gastando do mesmo jeito que gastava antes, ela vai sucumbir mais rapidamente. Tá? E quais são as atitudes que você pode ter para poder estancar esse sangramento, para poder reduzir o maior número de custos possíveis? Bom, a primeira delas é você negociar com seus fornecedores de produtos e de serviços novos prazos de pagamentos, tá? Novas formas e novos prazos de pagamento. Todo mundo vai ter que entender isso, porque está todo mundo passando pela mesma coisa, tá? Então você vai usar o seu relacionamento e a sua reputação de bom pagador, que você sempre pagou as coisas certinhas, para poder explicar, olha, nós estamos agora nesse período, você sabe, a gente não tem mais faturamento e eu estou com um caixa totalmente reduzido. Eu quero te pagar, só que eu preciso de prazo para pagar isso, eu preciso de mais parcelamento, a gente precisa negociar, senão eu não vou conseguir te pagar. Se o fornecedor chiar e falar, não, tem que receber de qualquer jeito, é um papo reto que você tem que ter com ele. Você vai falar assim, olha cara, eu estou te falando, eu não tenho como te pagar. Ou você entra num acordo comigo ou você não vai receber. Não tem o que fazer. Ele está sabendo disso porque todo mundo está fazendo isso agora. Todos os empresários e clínicos e consultórios estão fazendo isso. Então, ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Agora é uma nova realidade. Tá? E você vai negociar com ele esses prazos. Tá? Já peça assim, prazos lá para frente. Tá? Para poder ter uma margem para negociar. Você vai querer pagar o mais longe possível, ele vai querer que você pague o mais antecipadamente possível. Então você já pega, já bota lá para 3 meses, fala, eu queria começar a pagar as parcelas que eu estou devendo lá para 3 meses, daqui a 3 meses eu queria começar a pagar e ir parcelado. Ele vai dizer, não é possível, tal. E aí você vai negociando para chegar no meio termo, mas já bota a negociação lá para frente, tá? Para poder ter o que negociar. Agora é hora de você se transformar, deixar de ser um dentista e virar um negociador. Você tem que ser um negociador para se manter vivo, cabeça de negociador, tá? Se você tem caixa, né, o suficiente, se você se planejou para isso, e já reservou um caixa, você tem mais flexibilidade para fazer isso, tá? Então, você pode antecipar algumas parcelas de pagamento e tal, mas só que sempre lembre que você vai precisar desse caixa. Então, esse caixa vale ouro agora, tá? Aí eu já queria até fazer uma observação em relação à gestão financeira. Boa parte dos dentistas, eles misturam conta pessoal com conta física e não fazem caixa. Aliás, desculpa, eles misturam contas da clínica com contas pessoais e não fazem caixa. E agora devem estar numa situação mais delicada. Tá? Então é só para ver como era importante ter uma gestão financeira para você ter caixa nesse momento. Se você tivesse caixa nesse momento, você estaria mais tranquilo. Tá? Mas esse não é o ponto de discussão. Agora é o que a gente faz, independente se tem caixa ou não. Tá? Com caixa ou não, tem que negociar esses prazos e parcelamentos com os seus fornecedores. Quais são os tipos de fornecedores que você pode negociar? Cara, tudo que você puder negociar. Aluguel, tá? Vai lá no proprietário do seu imóvel, na imobiliária, e procura negociar o aluguel. Olha, preciso de um prazo para pagar, eu queria pagar só daqui a 3 meses. Tal. Ele vai dizer que não, aí você vai negociar, vou pagar metade agora, metade no próximo mês, tal, e vai entrando para negociar. Condomínio, você pode negociar com o seu condomínio, todo mundo vai fazer isso, tá? E procura negociar. Laboratório dental, você deve ter conta no laboratório, pede para parcelar o máximo que der, joga os pagamentos lá para frente. Dental, boleto de dental, já faz uma reformulação dos boletos dentais, já entra em contato com a dental e pede, negocia esses prazos e parcelas para serem pagas. Contador você tem que pagar todo mês, negocia com ele também, tá? Técnico de equipamentos,
você pode estar pagando mensal um técnico de equipamento, ou então pagou alguma coisa que ele fez aí em alguns cheques ou em parcelas, renegocia essas parcelas, aumenta o número de parcelas, pagou em 3, pede para pagar em 8, sabe? Vai entrando em acordo com eles. Os dentistas, se você tem equipe de dentistas é o maior custo de uma clínica odontológica. Então negocia com eles, negocia o pagamento dos procedimentos que você tem para pagar em parcelas, em mais parcelas. Não vai deixar ele sem dinheiro, porque ele também precisa. E também, se você deixar cortar totalmente o pagamento deles, eles não vão engajar com você, não vão prestar atenção e não vão se unir como equipe. Então você tem que dar alguma coisa para eles poderem sobreviver durante esse tempo, né? Você como líder tem que se preocupar com a sua equipe. A sua equipe você tem que deixá-los bem, deixar todos bem, eles e a empresa. É o melhor para todos, tá? Então não corte totalmente, mas negocie o que você tem para receber, o que você tem para pagar para os dentistas da sua equipe, tá? Que mais? É isso, ou qualquer outro tipo de fornecedor que você tenha. Às vezes, sei lá, um Invisalign, você compra o Invisalign, parcelou o pagamento do Invisalign, entra em contato com eles e negocia. Tudo que puder negociar agora é momento de negociar. Cada pequena economia que você tiver de prazo e parcela, agora é uma vantagem para você. Inclusive, se você tiver dinheiro em caixa, você pode negociar a antecipação desse pagamento com um grande desconto, que agora o dinheiro tem muito valor, os fornecedores querem receber. Se você está devendo 1.000 para uma dental e tem dinheiro para pagar, faz uma proposta, olha, a gente estava esses 1.000 aí em 5 boletos de 200, eu quero te pagar tudo à vista agora, só que eu te dar R$500. Paga pela metade, é negócio. Tá? Tu já se livra daquelas contas e ganha 50% de desconto. Tá? É agressivo agora, seja agressivo nas negociações para poder sobreviver. Tá? Segundo ponto, você pode reduzir a sua folha de pagamento. Tá? Eu digo para os funcionários de carteira assinada, tá? Que seriam as secretárias, TSB, ASB, ou gerente, ou auxiliar administrativo, quem que você tiver aí na clínica de carteira assinada. Isso, o governo está fazendo uma série de medidas para reduzir os custos de folha de pagamento, porque essa é a maior preocupação dos empresários, né? Tem empresários aí que tem 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, imagina como é que vai pagar agora no dia 5 essa folha de pagamento sem faturamento. É isso que está deixando os grandes empresários mais assustados, tá? Principalmente pela responsabilidade social, né? Grande parte dos funcionários tem famílias que dependem disso. Olha só o tamanho da responsabilidade, tá? Mas o governo, ele tá, a cada dia que a crise se agrava, ele está soltando mais medidas. E eu acredito que ele não soltou todas as medidas possíveis, porque ele não vai soltar todas as balas que ele tem no canhão já de cara. Então, todo dia a gente vê uma nova medida para aliviar a folha de pagamento de empresas, tá? Então, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o governo já declarou que o empresário pode antecipar as férias individuais ou coletivas dos funcionários, independente do tempo de serviço, tá? O que é bom, né? Porque aí na hora que o seu funcionário tirar férias, você não precisa contratar um outro funcionário para substituir, tá? Então você já faz essa economia. Redução salarial de acordo, né, conforme a redução da carga horária de trabalho. Eles não autorizam reduzir o valor que é pago por hora, mas sim a carga horária, tá? Então, se um funcionário teu está contratado por 200 horas, ele pode agora reduzir para 120 horas, 100 horas, seja lá como for o acordo, tá? Então, você tem essa possibilidade, aí você consegue reduzir o valor em folha de pagamento. Outra medida, agora que acabou de sair, que no momento que eu gravo esse vídeo, que eu acabei de ver, é que ele está permitindo que contratos de trabalho possam ser encerrados por 4 meses,
sem precisar pagar o salário de funcionários. Tá? Essa é uma medida muito forte. Tá? Eu acredito que você tenha que adotar essa medida para funcionários da sua clínica que não são essenciais, porque senão você corre o risco de perdê-los. Né? Vai tirar o salário do cara, ele vai ficar sem ter fonte de renda, ele vai procurar outra coisa. E também, como é que ele vai sobreviver esse tempo todo? Né? Você tem que pensar também no social, tem que pensar na vida dele. Se ele é seu funcionário, ele está sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade. Tá? Então, são funcionários assim, tipo, vamos dizer que você tenha uma clínica ali pequena, com uns 3 consultórios, aí você tem de carteira assinada uma secretária, né, que era o braço direito, que fazia tudo antes, e aí depois você contratou uma TSB para te ajudar lá depois no crescimento da clínica. Dispensa a TSB e fica com a secretária mais de confiança. Tá? Dispensa a TSB dizendo que você vai contratá-la novamente, tá? E fica só com a secretária de confiança. Isso depende do caixa que você tem. Né? Se você tem um caixa que acha que dá para segurar, que tem porque eu sempre recomendo aqui que você mantenha um caixa que dê para sustentar a clínica durante uns 3 a 6 meses sem entrar nenhum paciente. Então, se você tem um caixa desse, você está preparado. Entende? Então, aí, de repente, você pode reduzir a carga horária das duas e manter as duas. Tá? Então, vai depender muito de quanto você tem. Mas o governo já está permitindo isso. Ele permitiu que você agora possa encerrar a contrato de trabalho por 4 meses sem precisar pagar salário e depois retornar. Tá? Outras questões em relação ao pagamento do FGTS. Ele está permitindo que o pagamento do FGTS possa ser interrompido por 3 meses, prorrogado por 3 meses. Tá? Então é uma economia considerável que pode acontecer. E ele também está permitindo que você possa fazer uma redução da parcela de contribuições sociais que incidem sobre a folha por 3 meses também. Tá? Então, são medidas que ajudam a reduzir a folha de pagamento, principalmente se tem mais funcionários. Tá? Mas, de novo, vão aparecer mais coisas à medida que a situação fique mais grave, porque a situação vai ficar mais grave. Tá? A gente está no começo da crise, a gente está hoje em 5, 6 dias de quarentena aqui, e quando tiver uns 15 dias, 20 dias, um mês, a coisa vai ficar apertada, aí o governo vai ter que se mexer. Tá? Muitas coisas vão surgir ainda. Mas mantenham sempre o contato com o seu contador. O seu contador é o que sabe em relação à folha de pagamento o que pode e o que não pode ser feito. Ele tem que estar atualizado em relação a isso. Então, é ele que vai te orientar em o que você pode fazer para poder efetivamente diminuir a folha de pagamento. Ok? Bom, outra coisa em relação a impostos. Impostos é outra área que você pode cortar custos, tá? Por incentivos do governo. Tá? O governo ainda vai melhorar isso, tá? Porque ele acaba deixando isso para último, porque ele precisa arrecadar também para poder distribuir o dinheiro agora, né? Senão ele vai quebrar também. E então, uma das coisas que o governo fez até o momento é prorrogar os pagamentos para empresas optantes do Simples Nacional dos impostos federais por 3 meses. Tá? Então, se você é optante do Simples Nacional, impostos que são para 3 meses, impostos federais, você pode pagar daqui a 3 meses. Tá? Mas eu ainda acredito que vão ter mais medidas. Tá, ok? Em relação aos impostos, também fique sempre em contato com o seu contador, porque ele vai estar por dentro do que pode ou não pode ser pago. Tá? Não sai pagando tudo quanto é imposto. Agora, você tem que pensar em tudo que pode ou não pode ser pago. E essas questões... Então, na verdade, é assim, questões referentes a fornecedores você vai ter que negociar. Questões referentes a governo e leis, vai falar com o seu contador, pressiona ele para que ele se mantenha atualizado e possa dizer o que você tem que pagar ou não. Agora vai pagar só o necessário. Só o necessário. Tá? A não ser que você consiga entrar, a não ser que você tenha a caixa e consiga dar o valor à vista e consiga um bom desconto nisso. Tá? É negociação agora. Uma outra coisa que você pode fazer também, se você tem financiamento de algum equipamento, de alguma coisa relacionada ao seu negócio, é refinanciar isso e renegociar as parcelas desse seu financiamento.
Tá? Inclusive, o BNDES disponibilizou essa alternativa para quem tenha financiamentos dessa ordem junto ao Banco BNDES. Ou seja, negocie tudo. Vão surgir diversas alternativas à medida que a situação vai se agravando, diversas alternativas para você renegociar qualquer tipo de dívida que você tenha, seja de financiamento ou de contas a pagar, ou seja lá o que for que você tem para pagar. Bom, para contenção de custos, era isso, tá? Que você pode fazer. E para geração de caixa, esse é um pouco mais difícil. Você tem que agora ver algumas alternativas para poder gerar caixa, o que é difícil agora, não só durante a crise, como nos momentos antes, que vão preceder o final da crise. Durante a crise vai ser muito difícil você conseguir gerar caixa, tá? Agora, quem está gerando caixa é só supermercado, farmácia, o comércio digital também, né? E delivery, essas coisas. Então, um dentista, tratamento odontológico é difícil, tá? Só se você vai, né? Porque algumas prefeituras estão permitindo você atender por emergência e tal, as clínicas atenderem emergência, e com certeza tem uma demanda enorme por emergência, né? Se você se dispor a trabalhar em emergências, para abrir sua clínica para atender emergência, você pode manter um fluxo de caixa, né? Pode manter uma entrada de caixa, mas você está correndo o risco de se expor à contaminação, né? Se eu ainda tivesse gerindo as minhas clínicas, porque se eu ainda tivesse na gestão das minhas clínicas, porque eu já vendi minhas clínicas, aliás, fiz um ótimo negócio nas minhas clínicas quando eu vendi, eu não atenderia, porque eu não ia querer me expor e não ia querer expor minha equipe a esses riscos de contaminação. Mas eu era uma pessoa que tinha uma gestão financeira muito rígida da minha clínica. Então eu tinha caixa para segurar uns 6 meses a clínica sem paciente. Então eu poderia me dar o luxo de fazer isso. Agora, se eu tivesse quebrado sem caixa, não sei se de repente teria a mesma atitude. De repente eu me exporia. Eu iria lá atender, mas não a equipe. Porque é uma decisão muito delicada. Se você quer se expor, então você se exponha. Mas essa é uma questão filosófica. A questão é que algumas prefeituras estão permitindo que a clínica odontológica possa atender emergência. E é uma opção de geração de caixa. Aí fica ao seu critério se você vai se expor ou não a essa contaminação. Outra forma de gerar caixa seriam os créditos. Empréstimos que bancos estão dando. Vão ter uma série de empréstimos agora a custos muito baixos por conta da situação, tá? Principalmente por incentivos do governo. Então, atualmente o BNDES já anunciou uma linha de crédito a juros zero e longos prazos de carência e de parcelamento para pagar para micro, pequenas e médias empresas. Tá? Então, se está faltando dinheiro para você, eu não gosto de pegar empréstimo, não pego empréstimo, né? Nunca peguei para minhas clínicas, mas se você está numa situação que não tem caixa, não tem jeito, aí tem que pegar. Tá? Tenha preferência, essas linhas de crédito do BNDES, elas servem para empresas, clínicas que tenham, né, no caso clínica, que tem um CNPJ. Se você é pessoa física, você não vai ter direito a isso. Aí você vai ter que recorrer aos bancos. E aí eu te aconselho você ir aos bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa, que vão ter mais acesso a linhas de crédito mais baratas, que tenham juros mais baratos, tá? Porque vão estar incentivadas pelo governo. Mesmo porque o BNDES vai, pela capilaridade dos bancos públicos, distribuir esse dinheiro. Tá? Se você não só tem o seu banco privado, tente uma negociação com o seu banco privado. Mas desde já, eu já aconselho você a já manter o contato com o gerente da sua conta, o gerente do seu banco. Manter relacionamento com ele, porque você vai precisar dele. A gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, você vai precisar dele, com certeza. Então,
Então já vai estreitando relacionamento com ele, vai mantendo contato para saber as opções que você tem e tal, para você ficar vivo e na mente dele. Muita coisa em banco se consegue por relacionamento. Mantenha um bom relacionamento com o seu gerente de banco para se manter atualizado e poder conseguir um empréstimo a uma ótima taxa no momento que você precisar, se precisar. Tá? Outra coisa é o seguinte: as parcelas. As parcelas que você tem para receber, seja em cartão de crédito ou em cheques, são a única geração de caixa garantida que você vai ter. Tá? Os cheques menos, né? Porque agora as contas vão começar a ficar vazias. Então, os cheques que antes iam ser compensados, agora eles podem estar sem fundos, porque a conta das pessoas vai ficar vazia. Então, o cartão de crédito é a única coisa garantida que você tem. Se você tem caixa, espera os cheques. Aliás, se você tem caixa, espera as parcelas caírem. Tá? Agora, se você está sem caixa, utilize a opção de adiantar as parcelas do cartão de crédito. Tá? Não vai sair de graça, o operador de cartão vai cobrar, vai reter um valor cobrando por esse adiantamento, né? Juros, e normalmente o valor não é alto. Mas agora, devido à situação, muita gente deve estar pedindo isso, e de acordo com o relacionamento que você tem, o histórico de vendas, negocie o máximo que você puder para perder o mínimo possível nesse adiantamento. Tá? Então, você pode entrar você pode ter aí várias parcelas para receber até o final do ano, você adianta tudo e aí vai ter uma injeção de dinheiro no teu caixa. Vai perder? Vai, mas pelo menos vai resolver temporariamente questões emergenciais que você precisa resolver nesse momento. Tá? De novo, agora é preciso ter aquela mentalidade de guerra, de sobrevivência, perder menos. Vou perder aqui na frente porque vou receber um valor menor. Paciência. Tá? Mesma coisa com cheques. Os cheques você pode trocar em banco, vários cheques, para eles te pagarem o valor à vista e ficarem com aquilo. Tá? O banco também vai pagar, vai cobrar, por isso você não vai receber o valor integral. E assim, pensando aqui, eu nem coloquei isso no PDF, mas eu já vou dar o toque aqui. Os cheques que eu aconselho, mesmo que você tenha um caixa, de repente seria uma boa ideia você já trocar esse cheque, já pedir um adiantamento das parcelas desses cheques. Por quê? Porque vai aumentar muito o número de cheques sem fundo. As pessoas não vão ter dinheiro nas suas contas, porque elas estão agora elas estão com dinheiro guardado para sobrevivência. Muitos sacaram para ter o dinheiro em casa, muitos estão gastando todo o seu dinheiro fazendo estoques aí de supermercado, de medicamentos e alimentos. Tem um pânico instalado, as pessoas tomam decisões irracionais em pânico. Então o dinheiro pode acabar e você fica com aquele cheque que não vale nada. Então eu acredito que seria uma boa você já adiantar esses cheques, trocar esses cheques pelo valor à vista. Tá? Aí você já pelo menos garante o recebimento deles. Tá, ok? O que mais aqui? Uma coisa muito importante. Tá? Eu tenho visto algumas lives e algumas videoaulas de gestores dizendo como sobreviver nessa crise e tal, e eu vi muitos deles recomendando cobrar as inadimplências para geração de caixa, né? Pacientes, né, no caso aqui de clínica odontológica, pacientes que estejam devendo ou parcelas que não estão vinculadas a cheques ou cartão de crédito, que é mais uma promissória, ou de boca, um boleto, já cobrar essa pessoa para que ela pague. Eles dizem que a teoria é que a maioria não vai pagar, porque estão sem dinheiro, mas se tu conseguir alguma coisa, melhor. Eu sou contra essa atitude. Tá? Eu não tenho medo de me posicionar contra essa atitude, mesmo que eu seja um dos únicos que esteja falando dessa forma. Por quê? Esse é um momento muito delicado. As pessoas estão
querendo guardar o seu dinheiro para sua própria sobrevivência, para comprar comida, para comprar medicamento, para sustentar a sua família durante esse período que a gente não sabe quanto vai durar. Você vai ligar para o seu paciente, que é o seu maior ativo na sua clínica, o maior ativo que você tem é o paciente. Você vai ligar para ele e cobrar ele e pedir para ele tirar o dinheiro que pode ser da sobrevivência da família dele para pagar uma inadimplência sua? Isso vai irritar muito ele, vai demonstrar uma insensibilidade muito grande da sua parte. Então, mesmo que você consiga alguns pagamentos com isso, o prejuízo moral que você vai ter com o maior ativo que você tem, que são seus pacientes, é muito maior. Tanto dos que pagaram, quanto os que não pagaram. Até aqueles que pegaram, tem uns pacientes que podem pegar, ah, não, verdade, estou devendo, vai lá e te paga. Mas dentro assim, porra, que cara mesquinho, hein? Oh, já veio pedir e tal. Tu já fica queimado na mente dele. Tá? Então, na possível volta, ele pode deixar de ser teu paciente. E o cara que tá devendo e tal, ele pode se irritar com aquilo e falar assim, pô, não vou pagar, agora mesmo que eu não pago. Aí você não recebeu e ainda ficou mal visto por ele. Então, eu acho que essa atitude não é válida. Eu não tomaria essa atitude. Tá? Inadimplência fica para depois. Infelizmente, não é momento de cobrar ninguém. Tá? Vi também alguns falando em vender antecipadamente tratamentos com desconto. Tipo, alguém fez um orçamento de um protocolo com você, por exemplo, você, por 15 mil, você ligar para a pessoa, pedir para a secretária ligar e falar, quando a gente puder atender, tal, o governo liberar, atender a pandemia passar, a gente pode fazer esse seu tratamento aí por 8 mil reais. Eu te dou um desconto, aí tu já paga adiantado. O que tu acha? Olha, eu não acho legal fazer isso. Tá? Eu não acho legal porque agora é um momento de sobrevivência de todos. Ninguém vai estar pensando no depois da crise. As pessoas estão preocupadas agora se vão sobreviver à pandemia ou não. É isso que elas estão preocupadas. Então, vai soar estranho, vai soar meio ganancioso, sabe? Eu sei que a princípio parece ser um negócio, mas a gente está vivendo um estado agora de pânico. Os conceitos são outros, os valores são outros. A sensibilidade está muito à flor da pele nas pessoas. Tem um clima de solidariedade no ar. Tá? Só para você ter uma ideia como é que estão as coisas, eu vi ontem uma matéria de acho que era brasileiro, inclusive, que ele está com 17 mil itens de desinfecção, tipo álcool gel, para vender, e ele não consegue vender, ele não consegue local para vender, porque a Amazon, o Walmart, essas grandes varejistas aí online, eles não estão querendo cobrar por isso o valor que o cara está pedindo. Então o cara está com aquele estoque preso, porque tem um clima de queimação de filme no ar. Tem grandes empresas que estão doando o álcool gel. Então, eu soube da Ambev que estava destinando uma linha de produção dela para fazer álcool gel e doar. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, então pode soar muito estranho, muito aproveitador, ser muito aproveitador do momento. Então, eu não tomaria esse tipo de atitude. Tá? Eu vou dizer mais à frente quais atitudes eu tomaria para investir no ativo que é o paciente, mas essa aí de vendas ativas agora não é o momento. Assim, não é o momento de vender nada. Eu não acho que seja o momento de vender nada. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho o curso, curso de gestão de clínicas e consultório odontológico presencial e online. Eu não estou oferecendo nada. E eu poderia, por causa que é online, eu posso vender online aí agora, as pessoas estão em casa, mas eu não vou vender nada, agora é tudo de graça. Não tem porquê você... É só pensar assim, agora os recursos das pessoas estão destinados a elas sobreviverem. Eu vou lá convencer elas de tirar o recurso da sobrevivência para comprar um curso meu? Não, agora está na hora de eu contribuir com o que eu posso. Eu vou contribuir e eu recebo uma contribuição de uma outra área que eu precise de graça também. Agora é a hora de trocar o que a gente tem de melhor, não de cobrar por isso. Tá? É só uma noção de política na sua essência, uma noção de sociedade. E isso está ficando muito evidenciado agora porque todos precisamos sobreviver a isso.
tá ok? Outra coisa que você pode fazer, tá? Consultas online. Sim, você pode fazer consultas online. Ah, mas eu não posso atender porque não tenho local para atender. Não tem problema. Muitas coisas você pode resolver com orientação. Muitas coisas você pode resolver com medicamento. Anteontem eu fiz uma consulta online. O paciente que já era nosso lá das clínicas, ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp. A mulher dele estava com um abscesso enorme aqui. Não tinha o que fazer. E eu mediquei, entreguei a receita para ele, foi lá, comprou antibiótico e tal, as medicações anti-inflamatórias, dor, passou. Demorou um tempo, mas passou. Não, resolveu o problema dele, entende? Então a gente tem esse poder, principalmente quando que a gente tem o poder da receita. Então isso tem um valor, a gente resolve um problema. E consultas online a gente pode ver por vídeo mesmo, ver o paciente mostrar o inchaço ou o que aconteceu. Tem uma série de coisas, de improvisos que você pode ensinar o paciente a fazer em casa, tá? Não é o ideal, mas dá pra fazer. Tipo, sei lá, soltou um provisório. Orienta a passar o Super Bonder, como passar o Super Bonder para manter, aonde passar, qual o local de cimentação para passar para ficar, a secar bem o dente ali com o que ele pode, com algodão que ele pode botar o Super Bonder. Porque se ele não fizer sozinho, ele vai botar de qualquer jeito lá e vai acabar caindo, vai vir Super Bonder para cima da gengiva, tá? Então você pode orientar nesse sentido. Quebrou um dente, aqui está arrastando, pega uma lixa de unha e lixa ali a parte que está cortante na língua. Uma série de coisas que você pode inventar para poder minimizar, amenizar os sintomas temporariamente do paciente. Porque não dá para atender, entende? Não dá para atender. A não ser que você queira se arriscar e se expor ao risco. E os problemas odontológicos não vão parar de acontecer. Deve estar um monte de gente aí explodindo de dor de dente ou quebrando dente, uma série de outras coisas. Tá? Aí ou o cara vai para um serviço público de atendimento, corre o risco de se expor mais ainda, ou se você mostra um tipo de solução assim, você pode resolver, principalmente em relação à medicação. Aí você tem a opção de cobrar por isso ou não cobrar. Tá? Eu acho que nesse momento não é momento de cobrar. Tá? Mas eu não sei qual é a situação do seu caixa. Se você está completamente esgoelado, não tem parcela, não tem caixa, não tem nada, aí experimenta cobrar alguma coisa por isso. Né? Mas se você tem um fôlego, o seu lucro moral vai ser muito maior se você não cobrar do que se você cobrar. Imagina que você disponibiliza a consulta online para alguns pacientes, né? Até que não sejam seus. O cara vai, faz a consulta, você ensina ele, aí na hora que ele pergunta, quanto é que foi, doutor? Não precisa não, só estou querendo ajudar. Nossa, ele vai falar isso para um monte de gente, e tu vai ficar com uma reputação muito melhor, muito bem vista, principalmente na internet, que coisa se espalha, e o seu consultório vai bombar depois, quando a crise passar. Tá? Então você está investindo na sua reputação, na sua moral, um marketing solidário. Tá? Sem contar que você está fazendo a sua parte. Tá? Você está fazendo a sua parte, contribuindo, como tem muitos profissionais de saúde aí fazendo a sua parte. Tá ok? Bom, era isso. De geração de caixa, era isso. Tá? Então, até aqui a gente viu como sobreviver. Tá? Estancando o sangramento em relação aos custos e gerando caixa na medida do possível. Agora, vamos ver em relação às oportunidades que podem acontecer. A preparação para a volta. Tá? Tem uma série de atitudes que você pode fazer que vão te preparar para a volta e vão deixar a sua clínica preparada e você em evidência para explodir e retomar na volta. Porque a questão é a seguinte, agora a economia toda vai mudar. Tá? É muito tempo parado. Então tem muita gente que vai quebrar, inclusive grande. Então o dinheiro vai mudar de mãos. E o dinheiro mudando de mãos, surge a oportunidade do pequeno virar grande. Surgem essas oportunidades. Tá? Os valores também vão mudar. É um momento onde que toda a sociedade está repensando a sua forma de pensar, de viver. Tá? Então, eu acredito que de repente a odontologia ela pode se favorecer disso aí. Agora as pessoas estão vendo que os bens materiais não têm tanto valor assim, que é mais importante a saúde. Né? Então pode ser que tenha uma valorização da saúde e tenha
prioridade da pessoa agora no futuro, em vez de comprar um tênis ou comprar um veículo ou alguma outra coisa, fazer um tratamento odontológico. Os valores vão mudar, isso é certamente. Toda a economia vai mudar. Aquilo que era barato pode passar a ser caro, aquilo que era caro pode passar a ser barato, né? Pensa bem, lá na frente, quem tiver dinheiro em mãos, vai estar todo mundo quebrado, vai estar na frente. Imagina assim, dono de imóvel, por exemplo, o cara que ficou quebrado, tem só um imóvel, ele vai precisar vender esse imóvel. Um imóvel que tem a avaliação de R$500 mil hoje. Quando ele tiver quebrado lá na frente, ele vai falar, pô, eu preciso vender rápido porque eu estou sem dinheiro. Aí quem tiver dinheiro vai falar assim, cara, eu dou R$100 mil nesse imóvel. E ele vai vender, cara. Aí você compra por R$100 mil. Então tudo vai mudar. Não tem como não. Então, não tem como eu prever e dizer para você como é que vai ficar. Porque as mudanças estão acontecendo e é tudo muito novo. Mas tem como eu dizer para você que isso vai acontecer e que tipo de coisa você pode fazer hoje para construir e se manter posicionado e preparado para agarrar essas oportunidades, tá? Você pode se posicionar para tal. É que nem ficar ali na grande área. Você sabe que uma hora a bola vai vir. Se você ficou bem posicionado, sabe onde é que o marcador vem, para ser rápido e audaz de poder se livrar do marcador e fazer o gol, tá? Então, coisas que você pode fazer. Primeiro, relacionamento com os pacientes, relacionamento com os seus pacientes. Isso você tem que fazer. Você tem tempo para fazer agora, tá? Então, assim, o seu negócio é cuidar da saúde bucal do seu paciente, tá? Agora que você não pode atender, ele não deixou de ser o seu negócio. Você continua cuidando, mas você vai cuidar à distância. Então, você pega a sua secretária, né, de confiança, que você vai estar pagando o salário dela e ela não pode trabalhar, dá a lista de pacientes da clínica e manda ela ligar ou falar no WhatsApp um por um para saber como que a pessoa está, como que a pessoa está de saúde, se ela preocupado com ela, se ela pegou coronavírus ou não, como que está o tratamento que ela fez, ou se ela estava em tratamento, né, com algum tratamento recorrente, ver se está precisando de alguma coisa, se deu algum problema, se ela está com algum problema dental, está com alguma dor que ele possa ajudar. Pô, isso é muito comum, por exemplo, quem usa aparelho, quem tem aí carteira de ortodontia, sempre o fio sai, machuca a boca e tal, liga para eles e vê se está machucando alguma coisa, orienta como é que eles podem fazer para minimizar isso. Tá? Uma série de coisas que dá para fazer. Isso vai ter um valor muito grande. E é o seguinte, é 1 a 1, sem preguiça. Não é lista de transmissão ou uma mensagem em conjunto para todo mundo. Cara, isso aí irrita. Tá? Eu, pelo menos, quando eu recebo uma mensagem que é para todo mundo, nem dou muito valor. Tá? É 1 a 1. É a pessoa falando com você, ela está realmente se preocupando. Então isso tem um valor muito grande. Isso vai fidelizar o paciente com você. Você mostra que está se preocupando com ele, cuidando dele, se mostrando totalmente à disposição caso alguma coisa aconteça, se mostrando presente. É hora de trabalhar o relacionamento. Você tem tempo e tem uma secretária para fazer isso para você, porque você está pagando salário e ela não está podendo trabalhar agora, tá? Então, faça isso, tá? Você pode, como eu falei, se tiver algum paciente com dor, você pode entregar uma receita de medicamento para ele, pode orientar medicamentos que não precisam de receita ali por WhatsApp ou por telefone. A gente tem esse poder na mão, a gente tem o poder de dar receita. E hoje nessa situação atual, o poder da receita tem um valor enorme. Porque onde as pessoas que precisam de um remédio, um antibiótico, por exemplo, estiverem infeccionadas, aonde que elas vão conseguir? Com que médico elas vão conseguir? Não tem médico por aí. Vão ter que enfrentar uma fila de hospital enorme para conseguir. Tá? Então, tem um valor absurdo isso, hoje, agora, esse poder que o dentista tem de receitar. Outra oportunidade que tem é em relação ao marketing digital. Nunca se teve tanta atenção na internet. As pessoas estão sem fazer nada em casa e elas estão dando muito mais atenção à internet do que à televisão. Então é hora de você se expor, é hora de você aparecer. E como é que você pode aparecer? Contribuindo para os problemas que as pessoas passam a ter agora nessa condição atual. Isso é um conteúdo de valor para elas. É isso que elas vão dar atenção, é assim que você vai contribuir para elas. Então, você pode fazer conteúdos, vídeos ou escrito. É melhor sempre vídeo, porque vídeo aproxima, né? Ensinando
como fazer a manutenção do seu aparelho agora sem ir para o dentista, de manter ele limpo, como pode fazer a higienização dele, como resolver problemas assim de quando sai um fio do aparelho está machucando na boca, o que a pessoa pode fazer, como se quebrou um dente, lascou e está cortando a linha, como você pode lixar isso com uma lixa de unha, por exemplo, e para amenizar a parte cortante. Como você pode cimentar um provisório com super bonder com o mínimo de prejuízo possível. Uma série de coisas, é tipo MacGyver mesmo, sabe? É uma série de coisas que o paciente pode fazer em casa sem que ele fique numa situação menos pior do que ele está. Não é o ideal, mas você vai estar ensinando alguma coisa, tá? Contribuindo. E você vai ser visto com muito bons olhos dessa forma. E visto com muito bons olhos dessa forma, aumenta a sua autoridade, sua reputação. E depois, esses pacientes vão tender a te procurar e você vai aumentando sua carteira de clientes. Não se esqueça uma coisa, cara. Agora, os problemas bucais estão explodindo e as pessoas vão arrumando enjambrações para resolvê-los. Depois que liberar aí, de poder abrir o consultório, vai explodir demanda, porque é como se tivesse uma torneira fechada há muito tempo, vai explodir demanda. Tá? Então, se você já construindo a sua reputação e a sua carteira de clientes para essa posterior volta, melhor para você. Bem melhor. Você tem essa oportunidade agora de se apresentar como um dentista digital influencer. Tá? Outra coisa. Onde você vai postar? Eu sugiro você postar esse tipo de conteúdo nas 3 principais mídias sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Mas eu só quero botar no Instagram. Cara, tem gente que não vê Instagram. Tem gente que prefere YouTube, tem gente que prefere Facebook. Então você indo nessas 3 principais, você vai atingir mais pessoas. E é uma postagem só, você faz um vídeo só e já posta nas 3. E é tudo de graça. Tá? Se você tem dinheiro para botar um patrocinado, que tá sobrando no caixa, bota lá. Mas agora você tem, se o vídeo for bom mesmo, as pessoas vão encaminhando. Tá? Então, nessas 3, YouTube, Facebook e Instagram. Outra coisa que você pode fazer agora é, finalmente, você está com tempo agora de profissionalizar sua clínica, a gestão da sua clínica. Você sabe que tinha muitas coisas para fazer de gestão e nunca fez porque não tinha tempo, estava atendendo. Então agora tem todo o tempo do mundo para fazer isso. E mais do que nunca agora ficou evidente a importância da gestão de um negócio numa clínica consultório odontológico, principalmente financeira. Se tiver gestão financeira, muitos dentistas não estariam sem caixa nesse momento. Tá? Então aproveita para organizar a sua clínica. Onde que eu recomendo você organizar? Primeiro, financeiro. Financeiro é o básico. Tá? Começa aprendendo a calcular preço, cara. Eu tenho aulas no meu curso de graça no meu canal do YouTube ensinando a calcular preço, onde inclusive eu disponibilizo uma planilha de Excel que é uma calculadora de procedimentos odontológicos e tem um tutorial lá explicando tudo de mão beijada. Tá ali no meu YouTube, meu canal do YouTube. Posso deixar aqui o link para você também. Tá? Outra coisa que você pode começar a organizar é em relação ao seu público-alvo. Tá? O dentista, ele tem empresários que não manjam muito de gestão, eles têm a mania de querer vender tudo para todo mundo. O dentista quer atender todo mundo. Quando você se especializa em atender todo mundo, você não agrada ninguém. Então, veja qual é o público que você quer atender. Qual o público aquele que mais te agrada? Qual é aquele paciente que você gostaria assim, de ter? Nossa, eu queria que minha clínica só tivesse pacientes como aquela pessoa. Eu ia ser super feliz. Então veja qual é o perfil dessa pessoa e para você poder montar um atendimento que agrada exclusivamente essa pessoa. E aí, assim você vai tender a pegar mais pessoas como essa. E aí, você com um negócio apropriado para atendê-las, tá? Elas vão priorizar a sua clínica. Né? É como se, por exemplo, vamos dizer que você adora entender idosos e que são excelentes pacientes, por sinal. Você monta a sua clínica preparada para os idosos, tipo com as músicas que os idosos gostam de ver, com os passatempos que eles gostam na sala de espera, né? Com a decoração que eles gostam, tipo um ambiente já convidativo para essas pessoas, que é diferente de por exemplo, se está trabalhando com estética, que sejam mulheres de 30, 40 anos de estética.
já quer uma coisa mais moderna, tá? Um outro tipo de música, outro tipo de ambiente. Então, procura adequar o seu negócio a isso. E aí o primeiro passo é identificar qual público que você quer. Outra coisa que você tem que levar em consideração é que quando voltar, a maior parte das pessoas vão estar sem dinheiro. Tá? Então é bom, você pode pensar em dar uma focada em alguns pacientes, tipos de pacientes, que vão ser menos afetados por essa crise. Não dá para prever o futuro, mas quem me parece que vai ser menos afetado? Primeiro, o funcionário público, né? Porque sempre vai estar entrando. Mesmo que eles possam reduzir o quanto eles recebam por conta de programas governamentais, vai sempre receber. Eles não vão passar ruim. Eles podem diminuir o padrão de vida, mas não vão passar ruim. Então, eles vão ser menos afetados. Outros que podem ser menos afetados é quem trabalha com comércio eletrônico, que vai continuar vendendo. Tá? Pode diminuir porque as pessoas vão estar sem dinheiro, mas o trabalho dele já é em casa, tal, então vai afetar pouco, menos o faturamento deles. Tá? Então vocês podem montar aí um público-alvo com essas pessoas e com seus pacientes preferidos. Tá? Outra coisa que você pode ver é planejar um marketing para esse público-alvo escolhido. O marketing na linguagem que esse público gosta, falando o que ele quer ouvir, e direcionado às mídias que ele costuma consumir. Tá? Assim você tem menos chance de errar. Tá? Então não é para fazer marketing agora, mas é para planejar, começar a planejar esse tipo de coisa. Tá? Eu tenho várias aulas no meu canal de YouTube que ensinam a fazer tudo isso. Eu não tenho como ensinar tudo isso agora, mas eu estou dando uma orientação em relação ao que você pode fazer. Tá? Outra coisa é o padrão de atendimento. Você nunca deve ter montado um padrão de atendimento. E é importante ter um padrão de atendimento, principalmente se você tem equipe. Porque se você tem equipe e não tem padrão de atendimento, cada um atende de um jeito. Aí a mensagem que o paciente recebe do seu atendimento, ela é confusa. O padrão de atendimento personaliza a sua marca, deixa ela mais forte, com personalidade mesmo. E aí fica mais fácil para a sua equipe atender. Então, o seu padrão de atendimento basicamente é assim, ó. Sabe o jeito que você atende, que você entende, as coisas que você faz durante o seu atendimento, que você sabe que o paciente gosta, que agrada a ele. Tipo, coisas simples como diminuir a ansiedade, em vez de, quando o paciente chega, em vez de assentar direto no equipe, senta na cadeira, bate um papo e tal. Coisas desse tipo. Cria um padrão de atendimento, escreve um passo a passo do padrão, tá? E que mais agradaria esse teu público-alvo e para poder depois treinar a sua equipe, tá? Processo de atendimento, protocolo de atendimento, protocolo de atendimento na recepção, protocolo de atendimento telefônico, protocolo de atendimento no WhatsApp, protocolo de atendimento do dentista com o paciente. Você vai pegar esse padrão de atendimento e encaixar nesses protocolos para poder fazer um treinamento da equipe. E treinar a equipe. Uma vez feito isso aí, você pode treinar online a sua equipe, engajando, já preparando eles e motivando eles, fazendo eles acreditar que a coisa vai passar e vocês vão arrebentar quando a coisa passar, porque vocês estão se preparando agora. Aí é muito importante você ter essa certeza para você poder motivar de verdade a sua equipe a poder aproveitar o treinamento. Tá? Outra coisa que você vai precisar, as pessoas vão estar sem dinheiro, tá? Provavelmente no fim dessa crise. E então tente já negociar com o gerente do seu banco linhas de crédito para tratamentos odontológicos. É difícil conseguir isso, mas as coisas vão mudar, as situações vão mudar. Eu acredito que possa surgir alguma linha de crédito para isso. Tá? As pessoas vão ter muitas necessidades de tratamento, porque vai ficar muito tempo sem poder ir no dentista, mas não vão ter dinheiro. Então, disponibilize linha de crédito. Vai ser do interesse do banco, do seu interesse e do interesse do paciente. Aí você recebe à vista do banco e o paciente paga com juros para o banco. Aí ele vai ter até um correntista a mais. Você pode conversar com o gerente da sua conta, do seu banco, e ver o que dá já para planejar em relação a isso quando a crise acabar. Tá? Você pode criar seus próprios planos de pagamento para os seus dentistas. Aliás, seu próprio plano de pagamento para os pacientes. Você vai ter que ter um pagamento facilitado, não tem jeito. Tá? Porque as pessoas não vão ter dinheiro. Então, se você não tem cartão de crédito, vai ter que botar cartão de crédito, parcelar em o máximo de vezes possível. Se tem cartão e quer parcelar mais ainda, vai ter que botar boleto, vai ter que botar promissória e facilitar isso, vai ter que se expor esse risco.
E para minimizar esse risco, você pode recorrer a ferramentas que empresas como CDL e Serasa disponibilizam para poder reduzir o risco de inadimplência. Mas tem que planejar esse tipo de coisa, tá? Porque tem que facilitar o pagamento, que as pessoas não vão ter dinheiro. Tá? E uma última coisa que eu acho interessante é você já aproveitar para criar um plano da sua clínica. Não um plano tipo convênio, é um plano da sua clínica, um plano que fidelize o paciente. Com carteirinha mesmo, com tudo, onde o paciente tem acesso a preços diferenciados. O paciente que entra nesse plano tem acesso a preços e condições de pagamento diferenciados que os particulares não têm. Tá? Eu tenho uma aula exclusiva no meu canal do YouTube explicando um passo a passo de como criar um plano odontológico para sua própria clínica. Tá? Então é o momento de você organizar isso. Ou seja, você tem uma série de coisas que você pode fazer para organizar. Primeiro de tudo, tem que manter a sobrevivência dela, estancando o sangramento, né, os custos, e tentando arrumar uma maneira de gerar um caixa para poder sobreviver durante esse período. E paralelamente a isso, você vai construindo, preparando a sua clínica para poder atender toda essa demanda que vai ter depois que a crise passar. Tá? Olha, eu não tenho bola de cristal, não sei como é que vai ser. Tudo pode mudar. Tá? Mas fique atento. Eu quero deixar mais claramente essa visão. Tá? Várias coisas importantes. Mente de sobrevivência nesse momento, mente de guerra, para poder sobreviver e motivar os seus liderados da sua equipe para poder se engajar nessa missão e ajudar vocês nessa missão, você e sua empresa nessa missão de guerra. Sobrevivência da sua clínica para que ela mantenha-se viva, tá? Estancando o sangramento e gerando caixa na medida do possível, e preparação da clínica para a volta, tá? Com tudo isso que eu falei. Se você manter tudo isso, se você fizer isso tudo, você já está na frente de muita gente e preparado para para as mudanças que vão ter. É importante, a característica mais importante que você vai ter que ter agora é a adaptabilidade. Poder enxergar as mudanças e se adaptar rapidamente a elas. É darwinismo mesmo. Tá? Quem se adaptar mais rápido vai sair na frente do outro. Nessa chacoalhada que o mundo está recebendo hoje e que o sistema capitalista está recebendo hoje. Tá ok? Bom, era isso. Espero que tenha ficado tudo claro. Tá? Mais uma vez, eu vou avisar que eu vou deixar um PDF dessa aula em detalhes. Tá? Eu já fiz esse PDF, são 8 páginas de PDF, tudo escrito. Tá? E você pode baixar esse PDF gratuitamente, tá? Clicando no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Vai lá, cadastra seu e-mail e ganha gratuitamente isso. Tá? Não custa nada, só vai ter que botar o seu e-mail, mais nada. Tá ok? Bom, mãos à obra, vamos sobreviver a isso, vamos passar e vamos estar preparado aí para a grande virada da nossa vida com isso tudo. Tá ok? No mais, eu desejo aí boa sorte para todo mundo nessa quarentena, tá? Que todo mundo saia ileso, que a gente não se contamine com isso. Se contaminar, que mantenha o nosso corpo forte para poder vencer a doença, porque a maior parte das vezes a doença é vencida com imunidade alta. Tá? Nós somos dentistas, sabemos disso. E no mais, eu desejo aí uma boa recuperação para todos e que a gente possa prosperar aí, sobreviver esse período de crise e prosperar posteriormente. Tá ok? Um grande abraço a todos.